Bom dia a todos os senhores e senhoras presentes no recinto, né? E aos internautas que nos acompanham nas redes sociais. Cumprimento a mesa diretora, na pessoa da valorosa professora, vereadora e atualmente presidenta da casa, Bia Martins. A bancada de situação, eu cumprimento em nome da professora, vereadora Gleide Rabelo. A bancada de oposição, em nome da dentista e vereadora Nayara Castro. Ao cumprimentá-los, eu fiz questão de citar as respectivas profissões dos senhores e senhoras, com o intuito de lembrá-los que existem as profissões e que a vereança não é outra coisa senão um cargo transitório concedido pelo povo, mas com data programada de saída. Eu concluo a minha saudação me dirigindo aos servidores da casa, em nome do senhor Galbani Noronha Guerreiro, pela presteza com que sempre desempenha seu papel. E, por último, não menos importante, quero aqui cumprimentar os presentes e a todos os servidores do município de Morada Nova, que acompanham pelas redes sociais, em nome da professora Dinara Nogueira, companheira que desde 2005 empunha a bandeira em defesa dos direitos dos servidores públicos deste município. Caríssimos, o mês de fevereiro de 2023 entrou com ares de mudança. A Casa do Povo recebeu no primeiro dia do legislativo do ano os servidores com lanche. Atitude bem simples, mas que não passou percebida, viu, senhora presidenta? Isso demonstra o zelo, o cuidado feminino com os seus. No mesmo dia, veio a promessa pública da gestão municipal que os professores teriam direito ao seu piso salarial. Na mesma conversa, o vereador Ilmar Sérgio, que se encontrava na sala junto com as professoras Silvia Helena, Luziane, Dinara Nogueira e o vice-prefeito Edgar Amaral, prometeu que no projeto não havia retirada de direitos. Não teríamos nenhuma surpresa negativa. Enfim, pensava eu que hoje teria apenas 3 grandes e importantes pautas, ficando a costumeira e repetitiva pauta do magistério de fora. Acreditava que a minha fala seria para pedir o apoio dos senhores e senhoras para o piso da enfermagem, o piso da odontologia e as demais categorias que ganham acima de um salário mínimo. Gostaríamos de pedir, nesse momento, que esses servidores tivessem um ganho real. Né? São tantas categorias, motoristas, agentes administrativos, secretários escolares, dentre outros. Mas foi puro engano. No entanto, eu vou colocar aqui o meu sentimento por partes. Piso salarial da enfermagem já está normatizado pela Emenda Constitucional 124 e a Lei Federal 14.344 de 2022. Essa é uma demanda histórica dos profissionais da enfermagem. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Aproveito e lembro aos senhores e digo a quem não sabe, o piso da enfermagem, ele foi instituído, né, foi uma proposta do senador Fábio Catarato, do PT, partido do gestor municipal e de boa parte dos vereadores e vereadoras da casa. A tramitação já finalizou no Congresso desde maio de 2022, sua promulgação em julho do mesmo ano. Dessa forma, os valores poderiam ser instituídos sem questionamentos na Justiça. Vale lembrar também os valores dessa categoria que, durante a pandemia, salvou as nossas vidas. Os profissionais da enfermagem arriscaram as suas vidas e de seus familiares para que nós pudéssemos estar seguros. Então, o salário desses profissionais ficaram da seguinte forma, o piso, perdão, 4.750 para enfermeiro, 3.325 para técnicos de enfermagem, 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteira. Até o momento, 8 cidades do Ceará já se preocuparam em criar suas legislação específica para o tema.
Aquiraz, Cruz, Eusébio, Hidrolândia, São Gonçalo, Tauá, Tianguá e, por último, Monsenhor Tabosa. Quanto à Morada Nova, permanece o silêncio. No âmbito do governo federal, os trabalhos continuam. Discute-se a implantação financeira da medida. Agora, resta saber, quando tudo isso estiver definido, Morada Nova, o piso da enfermagem terá a mesma luta que existe para o piso do magistério? Fica no ar a pergunta. Nós temos também os profissionais da odontologia, que já teve o piso reconhecido, inclusive, pelo Supremo como sendo constitucional. Mas o município de Morada Nova, que foi provocado desde 2022, sequer sentou com os representantes da classe para dialogar a pauta. No restante, as demais categorias que ganham acima de um salário mínimo, que entraram neste município, através de concurso público a partir do ano de 1997, eles amargam incontáveis perdas salariais. Profissionais que ganhavam no início de carreira mais de 2 salários mínimos, hoje ganham menos de 1,5 salário. Há exemplos, os agentes de desenvolvimento rural, que hoje ganham R$ 1.550,67. No início da carreira, ganhava mais de 2 salários. Além desses, há vários outros que tiveram percas salariais, inclusive servidores que ganhavam mais de 1,5 salário e em janeiro recebeu menos que o piso vigente, que o salário mínimo vigente de 1.302. É preciso, senhores e senhoras, rever e corrigir com urgência essas injustiças. Não se admite tamanha falta de respeito com a carreira e a vida daqueles que fazem o município funcionar. Mas em Morada Nova é assim. Se quer, senhores e senhoras, existe um projeto de lei nessa casa hoje para registrar o salário dessas categorias. Secretários escolares, digitadores, agentes administrativos, vocês foram deixados de fora do reajuste neste momento. Aplicar em 2023 o INPC de 5,93 é aniquilar a carreira profissional desses funcionários. Porque o salário mínimo, houve um ganho real de 1,5%. Então, mais uma vez, aqueles servidores que ganham mais de um salário serão prejudicados. No entanto, caros servidores que nos acompanham pelas redes sociais e os aqui presentes, no final do expediente de ontem, diante da angústia de conhecer o projeto de lei que garantiria o piso salarial do magistério, com todo mundo ligando, perguntando, já viu, já leu o projeto, eu me dirigi até esta casa. E quando cheguei aqui, já no final do expediente, não tive acesso aos projetos de lei. Gentilmente, a secretaria me mostrou. E ao analisar a capa, a mensagem, eu pude perceber que o projeto que trata do piso, ok, mesmo havendo a redação um pouco dúbia, ele contempla o piso salarial do magistério dos servidores. A surpresa, e a surpresa negativa, começou na tarde de ontem. Mas hoje eu levei uma paulada tão grande na cabeça que eu estou desorientada. Em uma canetada só, em uma única canetada do prefeito municipal, com a anuência do carrasco da educação, que trouxe de Limoeiro do Norte um pacote de maldade, que vilipendiou a educação de Limoeiro e agora vem destruir a educação de Morada Nova, de uma canetada só. Ele quer enterrar, a palavra é essa, a carreira dos servidores, dos professores desse município. Ele retira a progressão funcional, é isso mesmo, senhores. A nossa progressão funcional, que acontece de 2 em 2 anos, com um aumento de 4%, ele coloca de forma escalonada, onde vai cair de 4 para 3, para 2, até ser extinta. Ele
tentam mexer no nosso PCCR e na lei que garante direitos aos servidores sem sequer a classe ser consultada. Isso é um assinte. E essa casa não pode permitir que esse PL, que para ludibriar, vem intitulado com a criação de uma bolsa, que logo atrás vem destruindo a nossa carreira. Porque o servidor, o professor que assumiu feliz da vida o concurso em dezembro de 2022, ele não terá uma carreira. Ele vai terminar ganhando única e exclusivamente o piso, e isso depois de muito brigar para que seja aplicado. Mas não foi só isso, senhores. Não foi só isso. Depois de ter ficado com o coração tranquilo, junto com as outras companheiras, que não teríamos, né, surpresas negativas, no mesmo projeto que eu só recebi depois das 9 aqui, ele também tira o cesto de férias. O município de Morada Nova, que deveria se orgulhar, ele vem hoje estampar na cara que o governo do PT, e isso vai chegar em todos os recantos desse país, o governo do PT de Morada Nova retira direito, e direito da educação. Porém, senhores, mas resta a gente saber, pelas propostas aqui, acreditam-se que passará um século, mas todo o império caiu, a história já provou, todo escravo já rompeu seus grilhões, Morada Nova não permanecerá na escravidão, não vai. Além disso, o pacote de maldade, ele continua, ele é extenso. Todos os professores aqui, levantem a mão o professor que foi coagido pela gestão escolar a trabalhar no sábado. O próprio projeto de lei explicita que as jornadas são 40 ou 20 horas semanais. Então, trabalhar sábado está fora de cogitação. Professor só vai se fizer acordo. Não há obrigatoriedade de trabalhar aos sábados. Por fim, senhores, dado ao tempo que se extingue, eu gostaria de dizer aos senhores que a Lei 1.602, ela é fruto daquela grande luta de 2012, onde os companheiros resistiram até o final por 2,22%. E essa lei, no final, foi assinada, feito um acordo com o Ministério Público, Jorgiane estava presente, Dinara estava presente, onde se acordou aquela mudança de referência, o respeito às classes, primeira e segunda classe. Naquela época em que essa lei foi aprovada, alguns dos senhores e senhoras já tinham assento nessa casa. E agora eu me pergunto, os senhores que aprovaram aquela lei lá em 2012, vão ter coragem de hoje aparecer para a sociedade moradanovense como mesmo que vai retirar esse direito? Serão vocês a sepultarem a carreira do professor nesse município? A história, ela não perdoa. E hoje, menos ainda com as redes sociais. E pode ter certeza que na próxima Assembleia, eu vou colocar em votação a implantação de 2 outdoors nessa cidade. Um com as fotos dos vereadores que ficaram do lado do povo. E o outro com aqueles que nos traírem. Porque tirar direito de servidor, tirar direito de professor, é tirar o direito do filho do trabalhador ter uma educação digna. É deixar na sala de aula um professor capenga, sem estímulo. Assim como estão hoje os nossos professores readaptados, que são desrespeitados, dia sim o outro também. O município tem Chromebooks, comprou inclusive mais, mas os readaptados ainda não receberam os seus. Receberam uma bolsa, de forma assintosa, para um Chromebook que não existe. Então, senhores, não vou nem falar aqui, porque não vai dar tempo, das compras imorais que todo mundo já sabe.
todos sabem. E só digo uma coisa, a gestão quer briga, pois ela vai ter. Bom dia a todos. Eu gostaria de pedir à professora que permanecesse aí e abrir um tempo para os colegas vereadores que quiserem partilhar aqui com esse assunto. Se os vereadores quiserem compartilhar, senão eu encerraria e convido o vereador Kécio e o vereador Marquinhos para acompanhar. Só para a questão de esclarecimento, bom dia a todos, bom dia, professora Glauberlene. Gostaria de dizer que a casa está recebendo o projeto agora, não li na inteiro, né? Eu espero que a casa se reúna, eu espero que o secretário de Educação também venha conversar com a casa e que o sindicato participe para que a gente possa discutir o projeto de lei. O vereador Kécio também quer fazer o uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Presidente Glauberlene. A gente só tem muito que lamentar, né? Desde que eu cheguei a essa casa, que eu venho presenciando ela lotada pelos professores, lutando pelos seus direitos, né? É um Brasil que a gente não sabe nem o que é que vai ser no futuro, né? Porque tudo é de incerteza. Quando a colega comentou aí sobre as pessoas, os agentes de ADEMIA que trabalham em zona rural, chegou com um salário lá de quase 2 salários, e hoje está em quase menos de metade, né? 1 salário e pouco. Quer dizer, a nossa moeda aqui é o contrário, né? Dos outros países, né? Kécio, me permita só uma correção, não são os agentes de ADEMIA, esses têm o seu piso garantido, são os agentes de desenvolvimento rural. Pronto, obrigado pela correção, presidente. Pois é, a gente só tem que lamentar, porque nós tivemos o projeto 60, que foi uma crueldade com nós da zona rural, né, que tramitou recentemente nessa casa. Então a gente só tem que lamentar e dizer que a posição do vereador sempre será em prol do servidor, pode ter certeza. Não havendo mais vereadores a ter se manifestado, eu gostaria de pedir... o vereador Ilmar Sérgio. Quero sim. Cumprimentar a presidente do sindicato. Se eu não estiver enganado, eu deveria fazer essa correção na conversa lá na presidência, que eu cheguei, que o vice-prefeito estava. Quando você falou sobre a questão, nós falamos dos 15%. Nós falamos lá sobre o piso, nós não falamos sobre outro assunto. Só um minuto, senhora presidente. A senhora terá todo o direito. E aí nós conversamos lá, e eu ouvi claramente, e colocamos, não, vai ser mandado o projeto dos 15%. Foi sobre isso que nós debatemos lá junto com o vice-prefeito, que foi uma coincidência eu ter ido daquela sala, já que eu saí daqui para ir tratar um outro assunto. Mas atendi e conversamos sobre outros assuntos, conversei com a Silvia Helena sobre alguns outros assuntos. Eu gostaria de colocar, e tenho muito respeito por todos, é claro, de que recebemos os documentos, analisaremos os documentos que estão aqui, os projetos, e até acho bem interessante a colocação da Raquel. Vamos discutir com a secretaria, discutir com o sindicato, tem todo o calor de toda a situação, ver todos os projetos e, principalmente, levar na bancada e levar ao secretário as posições e os interesses que essa casa tem, que a classe tem, para que a gente possa chegar ao melhor denominador possível para o projeto. Em 2012, coincidentemente, logo em seguida, em 2013, eu fui secretário por quase 5 meses
naquele momento. E a primeira coisa que nós fizemos foi implantar os 2,22 e depois dar o piso em 2,13. A primeira atitude feita comigo e com a Mara, que estava comigo na época como secretária adjunta, foi dar imediatamente os 2,22 e implantar, e depois do aumento em cima do valor com os 2,22, que era a briga dos 22. Não, eu estou só aqui colocando isso de forma simples, de forma bem simples, para dizer que nós recebemos os projetos. E eu tenho uma missão como líder, é de debater esse projeto com a classe. Eu gostaria de pedir que se mantesse em silêncio para a gente concluir o discurso dele. Já. As suas colocações, professora Glauberlene. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade, e aqui dentro dos projetos que nós recebemos, já que está aqui o presidente do sindicato, os vereadores e o líder, para ver a questão dos outros funcionários. sim. Os 5,93%, que não veio. Que a nossa Constituição, nossa lei orgânica, já prevê isso. Da legalidade de ser obrigatório a mandar o que tem de inflação. E a inflação foi 5,93%. São várias categorias. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, psicólogo, dentista, agente administrativo, ou seja, grande parte do funcionalismo que não está contemplado. Inclusive, esse ainda é mais grave ainda, porque a nossa lei orgânica é que prevê. Portanto, eu estou fazendo aqui a observação para que se mande também. Por que é que não mandou? O que é que está havendo que não mandou? Porque aí, eu já particularmente conversando aqui com a bancada, se não vier, nós vamos entrar no Ministério Público para que seja cumprida a lei. Então, era bom que viesse para discussão tudo de uma vez só. Portanto, eu peço aqui à liderança que possa ver o prefeito para mandar, que aí já é matéria mansa e pacífica, que, ou seja, é o direito que tem da inflação e que seria os 5,93. E aqui a questão da educação, nós iremos discutir na semana através das comissões e por aí a gente depois dá um resultado do que se espera. Que eu, na minha concepção, seria a lógica das coisas, continuar com os seus direitos. Mas vamos discutir todos juntos, inclusive com a presença do sindicato, de todos, para que se possa ser resolvido de uma maneira ou de outra. Se não resolver, vai para o voto. Aí quem quiser que vote a favor, quem quiser que vote contra. Essa é a questão de cada um. Cada parlamentar tem o seu direito. Nós, antecipadamente, já somos favoráveis para que se continue do jeito que está. Presidente. Bom dia a todos, senhora presidente, Glauberlene, presidente do Sindicep. Ouvindo aqui até a Raquel, e que deveria ser conversado com o secretário, que deveria ser discutido, até a título de sugestão, Ilmar, como líder do prefeito, oriente o prefeito a retirar esse projeto. Primeiro conversar para depois ele voltar. Seria interessante. Retira! Seria prudente, mais prudente, que se dialogasse antes. Que o secretário viesse, que o secretário conversasse com a categoria, com nós, com a Câmara Municipal, e depois ele retorne de uma forma mais, pelo menos, amena, de uma forma que possa agradar a todos. Mas seria prudente, nesse momento, retirar esse projeto. Pensem, reflitam, conversem com o prefeito. Vossa Excelência é uma árdua a sua missão, mas tente convencê-lo a tirar o projeto. Obrigado. Bom, Ilma, eu poderia aqui até questionar do que você disse, mas a companheira Dinara estava na sala com a gente e sabe que o que eu falei aqui é simplesmente a verdade. Para encerrar minha participação, eu só gostaria que todos refletissem o seguinte ponto. Tenho a sensação, senhores vereadores, que os servidores desse município, eles têm um loop no tempo, né? A gente vai caminhando, quando chega no início do ano, a gente volta para o ano anterior.
Todo ano o professor precisa de uma briga. Todos os anos precisa dessa briga. Mas quem está perdendo, no final, o professor sai, não vou dizer com 100% da vitória, mas sai com a parte garantida. Agora, o filho do trabalhador está sendo prejudicado ano a ano, com essas paralisações, com greves, e aí no final do ano se recupera. E eu vou lhe dizer isso porque eu já passei por isso pessoalmente. Colocando dias da justiça e o filho do trabalhador fica sem as suas aulas. Então, que se pense, que haja com justiça e que se respeite, acima de tudo, o filho do trabalhador, que é quem coloca os senhores e senhoras nessa casa. No mais, eu agradeço aos servidores que nos acompanham nas redes sociais, aos professores que heroicamente saíram do seu ambiente de trabalho, mesmo sem uma convocação oficial, já que não tínhamos deliberado em categoria, mas que estão aqui. Esses que aqui estão, senhores, estão porque defendem o seu direito acima de tudo. E nós não iremos negociar retirada de direito. Direito não se retira. Bom dia a todos e obrigada.